Sempre em algumas discussões que eu tenho tido, porque eu sou fã do Lula, da Dilma, do projeto do PT, embora eu acho que dentro do PT existem várias pessoas complicadas também, mas as pessoas complicadas do PT não tem nada a ver com a espinha dorsal, a linha central do partido, que veio de encontro a mim. O PT não me doutrinou. Eu encontrei no PT, no partido PT, pessoas, uma ideologia que casa com aquilo que eu já pensava desde jovem, que eu fui formado dentro do catolicismo, da teologia da libertação, onde é o pobre, é as oportunidades, é juntar os pobres, é a noção de classe. E com o tempo passado, eu comecei a desenvolver algumas coisas na minha mente que era um sistema mais alternativo de sociedade, as comunidades alternativas e tudo mais. Um sistema onde a terra, a natureza, seja tratada com o respeito que ela merece. Então, quando a gente começa a refletir sobre esses hábitos, a gente começa a ver que a relação que a gente tem com a natureza não é uma relação enquanto animal. A gente tem uma relação enquanto ser humano, diferente de todos os animais, que não é pertencente ao meio. Eu acho que é uma experiência que os povos indígenas trazem para a sociedade, que pouco valoriza, né, o conhecimento tradicional, mas quer se sentir parte daquele meio. Entender que se você poluir o rio, não vai ter uma empresa ali para poder limpar. Entender que se você cortar uma determinada árvore, você vai ter um impacto de um alimento que você não vai ter, um impacto de uma questão até de mudança do clima, e que isso vai afetar os animais, vai afetar a questão da caça, vai afetar a questão da agricultura, como a relação do beija-flor para polinizar, a relação das abelhas, a relação de outros animais que captam recursos, desde o alimento até um João de Barro que busca ali o seu material para construir sua casinha. E lá na aldeia Maracanã, em algumas discussões que eu tive, eu descobri que o pessoal lá não gostava muito do PT, e da Dilma, e do Lula. E eu fui tentar entender os motivos. E existem alguns motivos, com certeza, que eles têm muita razão. Porque o progresso, o crescimento econômico que o Brasil experimentou durante os anos petistas, ele briga com a natureza, ele briga com o meio ambiente. Se você progride, o PIB aumenta, o número de empregos aumenta, a energia elétrica, tudo, mas tem um peso. Tem um peso, cobra o preço. E qual é o preço? O meio ambiente. Ministro de Hali Megaben, Menhora Bona, Kuta Megaben, Kika. Ah, Kali Mini Dia Neko, Novegayaneo. Atualmente a gente está vivendo um momento político muito difícil, né? A gente teve uma história política muito difícil. Só que com a chegada do presidente Jair Bolsonaro, acho que toda essa opressão, ela tem sido muito maior. Um tanto de bosta. Aqui no Brasil a gente tem um discurso, né, muito bonitinho, que é o discurso da democracia racial, onde se fala que as pessoas têm oportunidades iguais, né, que as pessoas elas têm oportunidade de crescer socialmente, financeiramente, politicamente, mas o que a gente vê de fato na prática não é o que se é pregado, né? A gente vê isso através das periferias, né? A gente vê isso através dos conflitos por terra, onde pessoas são mortas em ambos os casos. E há um descaso, né, relativo tanto à questão dessa violência que é racial, violência que ela tem uma questão de classe, ela tem uma questão também de gênero. E não existe um olhar de amparo, né, relativo a isso.
A gente tem um discurso muito forte, que é o discurso da questão do desenvolvimento econômico, que esse desenvolvimento econômico trará um bem-estar social, mas que de fato o Brasil cresceu, né, economicamente, e essa realidade não muda. As pessoas continuam sendo violentadas. Enquanto indígena, nós temos uma posição política muito forte, relativo tanto à direita quanto à esquerda, né? Que a periferia, né, os negros, os indígenas, né, tanto no campo quanto na cidade, são deixados de lado, né, dentro dessas propostas políticas. O campo econômico está sempre à frente das questões sociais. Então, muito do que a gente vive hoje é porque essas questões históricas, essas questões sociais, elas não estão sendo sanadas, né? Ou essa questão de não existir uma reforma agrária, o MST está aí para mostrar que essa questão de moradia aqui no Brasil ela é muito forte. No que diz relativo a demarcações das terras, de acabar com esses projetos, igual tem esse projeto agora do marco temporal. A história indígena ela é antes da invasão portuguesa, ela não vem depois da Constituição. A questão da violência, né? Seja os fazendeiros aí contra os indígenas e os quilombolas, seja a polícia na cidade contra a periferia, só reforça, né, que esses problemas sociais não foram sanados. A gente reconhece, né, que durante esses governos petistas a gente teve muitas evoluções na questão social. Embora nos tempos petistas houve uma significativa diminuição no desmatamento, mas mesmo assim o progresso ele é antiecológico. E a energia elétrica, ela é uma coisa antiecológica, da forma que for. Então o nosso meio de vida atual, a gente precisa de muita energia elétrica. Acho que dentro dessas experiências do nosso modo de vida, acho que vale muito a gente pensar, né? A forma como a gente consome, não só objetos, mas a forma também que a gente consome energia. Em Brumadinho eu tive uma experiência muito boa, porque eu morava em Belo Horizonte, onde a galera jogava o esgoto direto no rio, né? E quando eu cheguei ali em Casa Branca e Brumadinho, o pessoal, grande parte das pessoas fazia um sistema de fossa séptica. Então você saía do supermercado, atravessava a rua e você via, além dos animais que estavam ali, siriema, o jacu, você passava por um rio assim, e esse rio estava limpo. Aqui em Cumuruxatiba mesmo, né? Eu passei ali numa ponte perto do supermercado, o rio estava limpo, cheio de peixe. Então eu acho que é algo que vale a gente pensar, porque a gente nasce na cidade grande e o rio já está ali poluído, a gente nem chama aquilo de rio, chama de esgoto, e a gente não reflete sobre o vaso que a gente está dando descarga, a água da nossa máquina de lavar, até mesmo a energia que está chegando ali para a gente. Então, às vezes, repensar isso pode até diminuir gastos para a gente, né? No consumo de energia, no consumo de água. Sempre essa coisa da ecologia, a forma de vida, a gente precisa propor soluções. Como a gente vai propor essas soluções? As casas são construídas de uma forma extremamente agressivas contra o meio ambiente, as nossas residências, a forma de vida nossa. E nós, a nossa equipe, quero incluir, porque agora, assim, com a chegada das pessoas que estão somando para essa equipe, a gente é um conjunto, é um coletivo. Eu falo de mim, falo na primeira pessoa aqui agora, mas agora eu quero falar o seguinte, que agora não sou só eu mais. Agora temos o Matheus, temos o Tom, temos o Emanuel, temos a Vitória, temos a Ana Cristina, que é a nossa contratante, mas também se tornou uma grande amiga e parte da equipe. Querendo ou não, a bioconstrução, ela vem da cultura tradicional. Então, dentro disso, a gente está pensando também em reafirmar determinados valores. E a forma de construir coletivamente, ela tem que trazer esses valores, senão a gente não consegue andar com o trabalho, né?
ter muito carinho, ter muito amor com as pessoas que estão trabalhando com a gente. Querendo ou não, a gente é uma equipe enorme, não são só as pessoas que estão construindo, mas eu também que estou na parte de filmagem, quem está ali na cozinha fazendo comida para a gente, né? Quem está na parte do marketing. Então é sempre pensar de forma horizontal, a gente está sempre fazendo reunião, a gente está sempre conversando sobre os nossos objetivos. E essa equipe ela vai crescendo cada vez mais. E conto com vocês também do canal para que a gente some forças e a gente traga respostas. Como a gente vai ter uma vida boa, uma vida sem prescindir, sem ter que deixar de lado essas modernidades de TV, de som, de câmera, de celulares e tudo mais, mas de uma forma respeitosa com a natureza. Essa é a grande pergunta. Essa é a grande pergunta que a gente vai estar tentando encontrar respostas. Então a gente não está apenas construindo casas com técnicas de bioconstrução. A gente está tentando trazer para as pessoas e para o planeta soluções. Trazer outras experiências desses locais nos quais a gente está passando. Experiências de várias pessoas, indígenas, negros, né, pessoas camponesas, pescadores. Acho que isso vai ser muito importante, tanto para a gente aprender, quanto para as pessoas que vão estar acessando esse conteúdo também. Bem, pessoal, é isso. Esse é a proposta do nosso canal. Gostaria de convidar vocês para estar nos seguindo, ativando as notificações, o sininho aí, compartilhando com as pessoas. Quem segue a gente no Instagram, por favor, também passe a seguir no YouTube, porque aqui a gente vai estar centralizando todos os vídeos maiores, né? No Instagram a gente vai estar pontuando aí vídeos menores, tá bom? Obrigado aí, tamo junto. Tira